Ok, vamos lá. Então, boa noite a todas. É um prazer tê-las aqui hoje, essa quarta-feira, depois de um dia intenso. Estamos todas aqui reunidas novamente. Quero primeiramente agradecer a presença da Ana, que aceitou o nosso convite para a gente fazer esse diálogo aí sobre a criança e a natureza. Tenho certeza que vai ser muito bom, muito bacana, porque faz muito tempo que a gente está querendo fazer essa troca e agora acabou dando certo, né, Ana? Então, eu acho que vai ser um momento bem precioso, espero que vocês aproveitem bastante, esclareçam aí dúvidas, façam perguntas, dialoguem. Vamos aproveitar que hoje ela é toda nossa. Boa noite, gente. É uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje. Fico muito feliz que deu certo, né? Que a gente começa aí nesse virtual e daí a gente vai presencial para a gente brincar, para a gente vivenciar tudo que a gente está falando aqui, é, de corpo inteiro, junto, né? Para além das telinhas de cada um no seu canto, quando a gente está junto é outro movimento. Com É, certeza, quero muito agradecer o convite, agradecer vocês todas estarem aqui hoje, que eu sei que é difícil quando a gente, né, trabalha o dia inteiro com as crianças, é um trabalho que é bastante intenso, mas enfim, é por elas e é por nós também que estamos aqui hoje, né? com É, certeza, com certeza. Eu vou primeiro é, apresentar você, Ana, vou falar um pouquinho tá do seu bom, currículo, tá bom. para quem não te conhece ainda, acredito que a maioria das meninas já te conhecem, né? Mas eu acho importante falar um pouquinho da sua formação, né? Que eu acho que é uma formação muito bonita para a gente compartilhar. Então, a Ana, ela é pedagoga, especialista em educação lúdica, psicomotricidade, educação inclusiva, professora da rede pública, atuou na educação infantil, na educação inclusiva e na formação de professores. Idealizou e coordena o programa Ser Criança é Natural desde 2013. Trabalhou em escolas da floresta no Reino Unido e pesquisa iniciativas que relacionam educação e natureza pelo mundo. Participou do documentário Começo da Vida 2, lá fora, estuda a cultura da infância, o desenvolvimento infantil e processos de aprendizagem pela experiência. Numa ação colaborativa com o movimento literário, criou o Clube de Leitura Biblioteca da Floresta. E desde 2017 realiza a brincadeira Caixa da Natureza, que nós conhecemos, que conecta crianças de todo o Brasil com a natureza ao seu entorno. Professora por profissão, educadora de coração, brincante desde o nascimento. Acredita no poder da infância e que o mundo pode ser melhor. Que poético, Ana. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada, Lu. Agradeço demais o convite, a oportunidade de estar aqui. Eu acredito que sempre que alguma escola convida, é porque já tem um movimento pulsando, já tem umas cabeças assim pensando em como é que a gente pode fazer isso acontecer mais, como é que a gente pode promover isso mais e mais para as nossas crianças, né? Então, acredito que a gente está aqui juntas hoje tem um poder enorme. Eu só consigo pensar em quantas crianças essas conversas que a gente vai ter aqui hoje vão reverberar. Bom, em todos os encontros, eu gosto muito de conversar. Tanto é que a Lu falou: quer testar o slide? Não, não tem slide. Né? É só a gente na conversa mesmo. Em alguns outros dias pode ser que tenha, acho que no encontro que vem, talvez. Mas hoje não, porque é para a gente conversar, para a gente estar junto, e eu gosto muito dessa troca entre a gente, sabe? Eu acho que a gente cresce muito compartilhando as nossas experiências, e eu já vou fazer um combinado com vocês, que é conversem comigo. Eu não gosto de ficar falando sozinha, porque tem uma coisa que é muito preciosa que eu acredito, que é assim. Eu tô aqui para conversar com vocês só a partir da minha perspectiva, a partir do meu ponto de vista. Se vocês não me perguntarem nada, se vocês não comentarem nada,
eu vou seguir falando sobre o que eu faço, o que eu acredito, sobre o meu ponto de vista, né? Então, quanto mais perguntas vocês forem trazendo, quanto mais comentários vocês forem trazendo, na escola é assim, na escola outro dia aconteceu uma situação assim, o que que a gente poderia fazer? A gente tem esse material assim, assim, assado, enfim. Vão comentando, vão trazendo essas situações. Se não quiser abrir microfone para falar, vai mandando no chat, né? A gente vai lendo, porque essa é uma forma da gente fazer essa formação ter a cara da Galileu, né? Ter a cara da realidade de vocês. Porque senão eu poderia estar gravando uma live e depois vocês assistiam, né? Então, vamos aproveitar para a gente dialogar. Eu quero vocês muito presentes aí nessa conversa que a gente vai ter. E eu gosto de começar, a gente vai ter aí 2 encontros virtuais e um encontro presencial. E eu gosto de começar pelo começo, né? Que começo é esse? Então, quando a gente vai falar sobre a relação entre criança e natureza, a gente precisa falar sobre que criança a gente está falando e a gente precisa falar sobre que natureza a gente está falando. Então, hoje a gente vai começar pensando nessa criança. E para pensar essa criança, eu quero também convidar a gente, todo mundo, a convocar a criança que fomos. Que criança que vocês têm guardadas aí dentro de vocês, né? Como que essa criança que vive aí pode dar experiências para a gente conversar sobre a relação entre criança e natureza. Então, hoje a gente vai olhar aí um pouco para essas crianças que pulsam aí vivas em nós. E aí, para isso, a gente vai olhar um pouco para as nossas memórias, né? Olhar para essas nossas memórias de infância. E eu queria que vocês escolhessem um causo, uma narrativa específica da infância de vocês que tenha a ver com uma vivência com a natureza. Não necessariamente todo mundo viveu numa área que tinha muita natureza. Quando eu falo natureza, pode ser ocupando os territórios da cidade, pode ser no quintal, enfim, vão pensando aí nas narrativas que vocês viveram quando eram crianças. E a gente vai se dividir em grupos aqui pelo Zoom e a gente vai contar essas histórias. Então, o que é importante quando a gente vai escolher essa narrativa? Que não seja uma narrativa genérica, tipo, eu brincava de comidinha no quintal da minha avó. Porque você brincou provavelmente muitas vezes de comidinha no quintal da sua avó. Eu queria que você lembrasse algo do tipo, teve uma vez? Quando a gente lembra de alguma coisa, a gente sempre fala assim, né? Teve uma vez? E quando esse teve uma vez, tem uma marcação de um espaço-tempo aí na nossa história que nos conecta com um ponto da nossa vida. Então, não são vários pontos, tem um dia específico. Quem eram as pessoas que estavam ali? Que lugar era esse que a gente estava? O que a gente tinha nas mãos? Que adultos estavam perto? Que outras crianças a gente estava? Então, teve uma vez que eu estava brincando de comidinha na casa da minha avó e o meu primo pegou uma planta e aí, e contando essa narrativa, tentar organizar um começo, meio e fim, tentar trazer detalhes desse dia, e aí a gente vai compartilhar com as colegas. Como a gente vai fazer? Como é que vai funcionar? Eu vou dividir vocês em grupos. Agora nós estamos em 36 pessoas. Eu vou dividir vocês em grupos. Então, vocês vão escolher esses causos. Estou separando em grupos de 3 e 4 pessoas. Vocês vão, nesse grupo, contar essas memórias. Então, se tiver alguém que, não lembro de nenhuma memória,
não começa contando. Espera a colega contar, porque depois que a primeira pessoa conta, com certeza a gente lembra alguma coisa para contar, tá? Então, a primeira pessoa aí conta o que é que. Qual é essa memória que ela tem? Tenta trazer a maior quantidade de detalhes. Quem está escutando fica nessa escuta generosa, né? Mas ao mesmo tempo a gente vai ter aí, deixa eu ver, a gente está entre 3 e 4, a gente vai ter 8 minutos para essa partilha. Então a gente tem aí mais ou menos 2 minutos para cada pessoa para contar essa história. Não se preocupem que a hora que tiver na metade do tempo eu vou mandar uma mensagem para os grupos avisando, né? Mas só para a gente também se organizar para dar tempo de todo mundo falar, de todo mundo contar. 2 minutos parece pouco, mas se a gente organizar bem, é muito, tá bom? E aí o que acontece? Quando a gente voltar para a sala, a gente vai reorganizar os grupos e vocês vão contar em outro grupo essa história. A gente vai contar essa história 3 vezes em grupos diferentes, certo? Aí você vai me falar assim: ai, Ana, mas enquanto eu estava contando a história no primeiro grupo, uma pessoa contou outra história e eu lembrei de outra coisa. Posso contar outra história no segundo grupo? Quem está no segundo grupo provavelmente não ouviu a história do primeiro, então ninguém vai saber se você contou a mesma história ou não. Fica a seu critério. Mas tem uma coisa que, assim, quando a gente conta várias vezes a mesma história, a gente vai lembrando de outros detalhes. A gente vai no primeiro grupo, putz, esqueci de contar uma coisa que era fundamental, né? Então a gente vai reorganizando a forma de contar essa história. Então, vale as duas coisas. Então, eu vou mandar vocês nos grupos, 8 minutos, volta, mais 8 minutos, volta, mais 8 minutos, volta. Pode ser que. Não, vai dar tempo, certinho. E aí, daqui a pouco, a gente conversa, hein? Todo mundo entendeu como é que funciona a brincadeira? Alguém tem alguma dúvida? Então, beleza, vou mandar vocês para os grupos. Deixa eu ver. Ok. Vocês vão receber aí a notificação, é só clicar no join ou no ingressar, e aí vocês vão para o grupo. Lu, você recebeu? Acho que não. Não, não Acho recebi que. ainda. Ah, peraí. Que eu acho que é. Ah, eu acho que eu não te coloquei. A Letícia e a Lucimara não estão? Eu mando aqui no Conseguiram? 11 aqui. Você consegue me pôr aqui no 11? Acho que tem Eu menos. acho que eu não consigo, porque eu acho que eu habilitei um negócio para não entrar os hosts. Ah, tá. Mas você me conta e eu te conto uma. Tá bom. A Letícia. Deixa eu ver. A Letícia tem que ver se ela não tá no caminho da casa dela, que ela mora Ah, mais longe de todas. então pode ser, Às pode vezes ser que ela ela tá no esteja. caminho, por isso que ela entrou, mas não Pode conectou ser, ainda. pode ser. Então, bom. Então me conte uma memória sua. Ai, minha Nossa Senhora, vamos ver, uma memória minha. Eu quase não vivenciei essas memórias de. Eu vou contar uma minha, então, porque aí você lembra Tá, uma. tá, vai lá. Peraí que tem gente Pensa, chegando. gente, tem a Paula e a Márcia. Quem é que chegou?
Quem é o usuário do Zoom, será? Eu não identifiquei também esse usuário do Zoom. Será que é a Paula? Tem alguém que está no carro. É a Márcia. A Letícia, a Paula. Quem será que é esse usuário do Zoom? Oi, Márcia. Oi, Oi, Márcia. Tudo bem? tudo. Ótimo. Consegue me escutar bem? Sim, Então, pronto. Vou deixar vocês aqui mesmo nessa sala. A gente vai começar a contar umas memórias de infância, com a natureza, tá bom? Tem gente em várias salas, e aí aqui tá eu, você e a Lu, talvez a Paula, talvez a Letícia e talvez mais alguém que a gente não sabe ainda quem é. Tem alguém tentando falar comigo aqui no WhatsApp que não está conseguindo usar o áudio. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Será que é? Oi, Lu, é a Amanda, usuário do Zoom. Ah, oi, Eu não Amanda. consegui colocar meu nome. Eu vou colocar então, Amanda. Espera aí. Tá bom. Aí. Bom, a minha história é a seguinte. Vamos Teve lá. uma vez que a gente viu no jornal que no dia seguinte ia ter um eclipse. E aí, aqui no prédio onde eu morava, que eu morava num condomínio de 8 prédios, eram muitas crianças. E aí aquilo foi um fuzuê, né? Eclipse, vai ter eclipse, eclipse do sol. E aí no jornal tinha falado o que que a gente precisava para poder olhar para o sol no eclipse. E aí a gente fez aquela catança de filme que não era revelado, chapa de raio-x, tal, para a gente poder ver o eclipse. E aí a gente se reuniu no dia seguinte, no horário, na quadra que tinha no condomínio, e ficava todo mundo, e aí, já começou, não começou? E aí, de repente, assim, eram umas 20 crianças, daqui a pouco chega o síndico. O síndico viu aquele rebuliço todo, saiu. Quando ele volta com uma máscara de solda. Tipo, se achando. E aí abandonamos, né? Os filmes, tudo que a gente tinha pego. E aí a gente fazia uma fila para olhar na máscara de solda dele o eclipse acontecendo. E eu lembro até hoje do passo a passo, assim, do sol sendo tampado pela sombra. Maravilhoso. Nossa, mas eclipse é lindo mesmo, né? E eu tenho memórias também de ter visto eclipse também na época da minha infância, também com aquelas coisinhas de raio-x também, que todo mundo falava que não podia olhar, olho nu, que tinha que colocar aqueles coisinhas de raio-x no olho. Exato. Mas eu lembro de uma coisa que você estava falando, eu estava Vai, tentando conta. lembrar aqui, estava lembrando que uma vez, no fundo da casa de uma tia minha, tinha um pé de amora. E a gente sempre ia lá, e era a época que eu ia para lá, era sempre a época que a amora estava com bastante frutos. E assim, eu era pequena ainda, não sabia, nunca tinha, é, assim, não conhecia muito da amora, né? Só tinha experimentado, mas não sabia muito da amora. E aí a gente foi brincar de fazer comidinha com a amora, pegamos potinhos, né? Começamos a brincar de comidinha e começamos a comer a amora, e a amora começou a sujar assim toda a boca, né? E aí passava a mão, aí ficava vermelho e tal. E aí a gente descobriu, eu e meu primo descobrimos que a amora atingia o corpo, né? E aí a gente começou a passar pelo corpo inteiro, assim, a amora. E aí, Ai, eu também já vivi a hora uma que minha coisa mãe assim. chegou, ela olhou, ela falou assim, não estou acreditando, o que que vocês fizeram com a Amora? Ela falou assim, não, mas olha só que legal, atinge o corpo, mas vai sair.
E aí nós ficamos de molho no banho, porque não saía a amora do corpo. Ai, maravilhoso. E toda vez que eu vejo um pé de amora, eu lembro dessa situação. E o meu cachorro, ele adora amora, né? E tem um pé de amora aqui no meu condomínio. E aí, toda vez que eu vou lá pegar a amora para ele, que eu dou na boca dele, que fica a minha mão suja, eu fico lembrando dessa cena da gente todo pintado, assim, o corpo inteiro pintado de amora, assim. E teve que ficar todo mundo de molho para. Ai, que maravilhoso. Bacana, né? Marcinha, você está nos ouvindo aí? Luciana, eu estava na outra sala, Ah, você estava na mas outra daí sala, mas conta eu aqui na estava nossa sem agora. som. Hã? Conta aqui na nossa mesmo. Fica com vocês aí Então, o Já povo mesmo? tá já tá voltando? voltando, Já já tá tá voltando, né? voltando. Ah, então deixa. Então a gente volta, daí Bom, daí depois. agora eu te mando para alguma, hein, Lu? Tá bom. Ok. Povo voltando. Eu vou para alguma? Espera aí que eu já vou mandar todo mundo de volta, hein? Vou Tá bom. misturar todo mundo. Deixa eu acabar aqui. Embaralha. Vou embaralhar todo mundo de novo. E. Espera aí. 5 segundos que tem gente que tá perdido na conversa. Tá firme na conversa. Pronto, agora todo mundo voltou. Ah, Olá, olá, tudo olá. bom, Ana? Tudo bem? Delícia isso, hein? Não é? Bom demais. Ó, Tudo vou. bem, gente? Oi, Ana Paula, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bom? Oi, tudo bom, Lu? Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Oi, boa Ai, noite, Chegou? gente, seja eu tô bem-vinda. apanhando para aprender a mexer nesse aplicativo, mas agora eu acho que deu certo. Eu consigo falar e ver vocês. Ah, que que bom. delícia. Que delícia estar aqui, muito gostosa essa dinâmica. Eu me senti lá na Bahia, Ai, que Gostoso. minha maravilha. infância. Sim. Muito Boa bem. noite a Vou mandar todos. vocês para outra sala. Tá bom. Oi, Cris. Olá, tudo bem, Ana? Tudo bom? Tudo. Naquele mesmo esquema. Contem a história, certo? Tá. Tá chegando mais gente. Pode ser que seja a mesma, pode ser que não seja. Enfim, sintam aí o que é que vocês têm que fazer. Um favor pra Então, mim. tô Você não pega mandando esse vocês. Renata. tudo aqui do armário? E Lu, eu acho que ele não me deixa te mandar, viu? Porque você é host, você não é co-host. Eu acho que você consegue. Você consegue ver as formações das salas aí? Porque aí eu acho que você consegue escolher uma e clicar do lado em Join, aí eu acho que você consegue entrar automaticamente, você, por livre e espontânea vontade, entrar em uma. Denise, Paulo. Tudo certo. Tudo bem. Ai, que bom. Oi, Tudo bem? Amiga, oi, Lu. Você tá aqui no nosso grupo Ai, que também? bonitinho. Deixa eu só conta os ligar causos aqui aí, no gente, conta os causos aí. Gente, eu Denise, não tenho nenhum caos. Eu só lembro disso que ela falou que é genérico. Eu não tenho esse uma vez. Ah, a Denise deve ter. Ah, com eu tenho. certeza. Estão me ouvindo? Sim, Tá, sim. Ah, eu tenho um que eu contei para as meninas que eu não esqueço, que eu era muito Ah, moleque na delícia. vida. então Que conta. tinha um
coqueiro na frente da minha casa e eu queria muito subir naquele pé de coqueiro, muito, 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 e era muito alto. E o meu pai fez uma amarração de cordas e ele me ensinou a colocar a corda no pé e ir subindo no coqueiro. E eu aprendi a subir nesse coqueiro até lá no ponteiro do coqueiro para mim pegar aquelas folhinhas do coqueiro e sair fazendo trancinhas com as folhinhas. Ai, que gostoso. Era muito gostoso, eu lembro disso, ficou muito memorizado na minha infância. Você contando, eu acho que eu já até imagino a cena. Tá ouvindo a Gostoso. gente? A minha Tá. internet tá meio ruim. Aham. Hoje acho que tá meio ruim mesmo. Eu tava contando lá pra Ana, para as meninas, que eu me lembro de uma vez que no fundo da casa da minha tia, lá em Adamantina, tinha um pé de amora. E eu ia sempre na mesma época para lá, e toda vez que eu ia tinha amora no pé, né? E eram umas amoras grandes, assim, bem suculentas, assim, bem vermelhinha. E aí eu lembro que uma vez eu e meu primo, a gente foi brincar lá no fundo, a minha tia deu uns potinhos, a gente ficou brincando lá no fundo, e a gente começou a colher as amoras para comer, né? E a gente começou a comer, e aí a amora começou a escorrer, porque a gente comia assim, sujava toda a boca, né? Ao redor, assim, fica tudo vermelho. E a hora que a gente percebeu que ficava vermelho, a gente começou a passar pelo corpo inteiro, assim, Que delícia. a tinta da amora. E aí, a hora que minha mãe chegou e viu a gente daquele jeito, ela não acreditou, né? Que a gente teve que tomar banho e ficar de molho lá, porque a gente não conseguia limpar. Aí eu lembro, Que bonitinha. quando eu vejo as crianças brincando com essas coisas, eu fico lembrando. Eu também, quando eu morava no fundo da casa da minha avó. E aí a gente brincava muito na rua. E eu tinha um vizinho, e do lado dessa casa desse meu vizinho tinha um buraco. E toda vez que chovia, era a nossa alegria, porque aí o buraco enchia de água. E aí a gente tinha, na frente assim, tinha muita terra. Então a gente sempre atravessava a rua e pegava as terras e colocava nesse buraquinho. Até que um dia esse buraquinho já não existia mais. De tanta terra que a gente colocava nele, e aí nós colocava bichinho, nós enterrava os bichinhos nele, nesse buraco, e era super legal. E aí toda vez que lá na Galileu, quando eu via tinha um buraco antes lá que as crianças cavucavam ali, eu lembrava. Eu falava, deixa as crianças cavucar, porque era algo que eu lembrava muito da minha infância também. É isso. E o que você lembra da sua? Gente, agora vocês falando assim, aí eu lembro também de coisas parecidas, a Lu falando da história da amora. No fundo da minha casa tinha um pé de amora imenso também. E até depois de um tempo, assim, depois que a gente já era grande, minha mãe até pediu para cortar tudo, retirou ele de lá, porque fazia muita sujeira, né? E você vê que engraçado, né? Uma outra concepção de sujeira. Antigamente tinha isso, né? Hoje a gente não considera uma sujeira, né? É super gostoso ter o pé de amora lá, mas na época a minha mãe considerava que não era muito legal ter, não. E aí eu lembro disso também, das roupas manchadas, da briga que era toda vez que ia brincar lá, daí acabava manchando, e minha mãe falava disso, mas era gostoso, assim, era uma brincadeira gostosa. Debaixo do pé de amora, a gente fez um balanço no pé de amora, aquele pé de amora tinha um monte de história, assim, bem gostoso. Os Mas eu pés, não lembro, assim, de os pés de outras fruta normalmente histórias. traz essas memórias, né? Eu lembro que na minha casa também tinha pé de goiaba, que a gente subia também, ficava escalando. É verdade. Os pés de fruta tem mesmo essa história. Na minha casa tinha também um pé de mexerica lá, não lembro se era polcã, se era mexerica, e tinha limoeiro. Ah, era muito gostoso mesmo. Agora
que veio, assim, eu não consegui lembrar. Agora vocês contando, a Lu falando lá da Amora, que me veio a lembrança também dessas árvores aí, desses que tinha lá no quintal. E tem uma história com cada pé desse de fruta, né? Muito legal, né? Sim, Onde a sim. gente fazia o balanço, aonde a gente... Porque a pão-canzeira lá, por exemplo, não dava fruta gostosa, daí a gente tinha uma época que ficava engajado tentando descobrir o que que a gente tinha que fazer para dar fruta gostosa, para não ficar pequenininha. Então, cada pé era uma história. Bacana. Gostoso relembrar, né? Sim, sim. E se a gente for pensar, né, nas crianças hoje, elas também estão guardando essas memórias, né? Quando elas brincam na escola e tem essas vivências, né, e experiências lá, vão guardando isso na memória também, né? Totalmente, totalmente. Tem criança que só tem isso na escola, né? Uhum. Quantas crianças de apartamento, por exemplo, que não têm costume de ir em áreas verdes, né? E, e aí acaba vivendo isso só na escola mesmo, né? Então, muito, muito importante, assim, o papel da escola em construir essas memórias. É muito gostoso. Logo, logo iremos construir as memórias do Joaquim. Ai, eu vejo a hora, Cadê ele? Tá eu vejo a dormindo? hora. Eu dei ele um pouquinho agora pro Alê, que ele já mamou já. Aí ele foi lá com o Alê um pouquinho, tá dormindo. Até daqui a pouco ele já acorda. Vamos voltando lá, acho que ela já tá chamando de novo. Vou voltar. Recording in Que horas que eu vou fazer isso? Porque eu tenho que É, nessa outra sala que eu entrei, Ana, só Ah, tinha eu e mais uma colega, tá certo? Só tinha duas pessoas. era para ter mais, era para ter pelo menos 3. É que Ah, então tá. Não alguém não conseguiu. entrou. Tá bom, Tá tá bom. caindo muito a internet. Acho que pode ser isso. Na Ah, nossa sala tá. caiu e voltou a moça. É Ah, Pode beleza. verdade. falar, Júlia. É. Não, eu falei, será que eu entrei certo? Sim. A hora que vocês entrarem, grava o número da sala que vocês Sim. estão, porque aí se cair, vocês já voltam e já me fala que eu boto vocês de volta rapidinho. Tá, Tem beleza. gente que ainda tá em sala? Eu acho que todo mundo. Eu acho que já voltou todo mundo. Tá. Eita. Na dúvida. A última vez, hein? Deixa eu reorganizar aqui. É a última vez que a gente vai contar. Bora lá. Agora tem 3 participantes em cada sala. Alguém já caiu. Opa! Oi, Stephanie. Muito bem. Vamos Oi, lá. Amanda. Não, nem sei. Peraí, deixa eu Eu ver. tô numa sala? Já? Você Oi, Não Steph. não estão ainda. Pera aí. Pronto. tá Tá. Tá, agora ingressar. E esse meu... Oi, Tudo Yara. bom? Oi, Olá, tudo bem? Oi. Tudo bom? a Quem Yara que deve ter tá? um monte de causa, né, Yara? Nossa, eu tenho. Adorando contar histórias. Mas para vocês eu vou contar só um, tá? É que a gente adiciona na memória, vem com cheiro, vem com tudo. Vou começar aqui rapidinho, tá, meninas? Enquanto está silêncio aqui em casa também. Eu vim de uma família muito pequena, era só eu, meu irmão, a minha bisavó e minha mãe. E ela morou muitos anos no sítio. E a gente tinha um ritual, quando meu bisavô trazia saco de espiga de milho, a gente sentava no fundo da casa, era uma área de chão batido, vermelhão. E eu me recordo nitidamente do vestido dela todo florido, ela puxando o vestido e sentando comigo e com meu irmão e contando os casos dela, cause, que ela falava que era cause, né? Na fazenda. E tinha todo um ritual, desde o plantio do milho, cuidar do milho e colher esse milho. E para mim era tão vivo aquilo que ela contava, que a gente vivenciava na memória. A gente estava ali com ela, sabugando, tirando tudo do milho
E ela contando aquilo, e a gente imaginava, eu e meu irmão, a gente parava tudo para viver aquele momento. Então, quando eu sinto o cheiro do milho cozido, do curau, da pamonha, vem ela já na minha memória, vem aquele chão batido vermelhão, aquela casa comprida de madeira, aquelas casas antigas de madeira, extensas, ali na região da Vila Brasil, e aqueles fundos com o pé de bananeira, ela grisalha com o cabelinho curto, sentada, e ela contava com riquezas de detalhe a história dela, da infância, como era o plantio do milho, o que precisava, e a gente vivenciava aquilo, como se tivesse lá no momento com ela. Tem mais, outra hora eu conto as outras. Ai, meu Deus, tive que me trancar no quarto. Essas Pode já ser são eu? histórias, né, Thaís? Isso já é história, né? Ah, nossa, já é uma novela. Eu vou falar um pouco de quando eu passeava, que eu ia pro sítio, que meu tio jogava bola. Não sei se vocês conhecem Bratislava. Então, eles jogavam bola na escolinha ali. E ele pegava as criançadas, todos os filhos dele, passava, me pegava. E aí a gente ia junto. Só que ele entrava pro campo para jogar bola e esquecia da gente. Então, a gente ficava à deriva lá no meio do mato. E a gente saía, e sabe aquelas caixas que fica, que eu acho que é para pegar água, que fica na beira da estrada? Fica tipo um círculo, assim, aí a água empoça lá, né? E ficava tudo craquelado, parecendo chocolate, assim, sabe? Tudo craqueladinho, a gente ficava pisando naquilo, e aquilo ficava fazendo crec, crec, crec. Depois a gente saía no meio da estrada, pegava aquelas folhas gigantes e fazia de guarda-chuva, de sombrinha, e ficava fazendo assim com o pessoal para ver se eles dava carona. E meu tio jogando bola, gente, no meio da estrada, e passava caminhoneiro, passava trator, e a gente lá. Aí tinha uma escolinha lá, que lá fala, se chama escolinha, e nós entrava dentro da escolinha e ficava brincando de professor. Era a festa. É isso, e tem muito mais, né? Mas o que ficou na minha memória foi mais isso. Conta essa Vai história aí, aí, gente. Ingrid. A minha história, eu remeti ao que a Luciana tinha falado no início, lá na primeira, foi que ia muito para casa dos meus avós, e lá na casa da minha avó tinha um terreno bem grande, assim, bem enorme, parecia meio um mini sítio, porque eles vieram do sítio e eles queriam preservar tudo isso. Então eles tinham muitos pés, assim, de café, pé de mandioca, tinha um lugar lá que eles deixavam para colocar carroça, enfim, mas isso dentro da cidade. E daí eu, os meus primos, todo final de semana, como a gente ia pra lá, né? Tinha duas primas que moravam próximo, e a gente ia lá desbravar, né? Andar e tal. E a gente uma vez descobriu uma flor que tinha lá, uma flor diferente pra gente. Era uma flor que ela dava uns frutos assim, não era um fruto, era uma semente mesmo preta. E a gente ficava colhendo essas sementes, só que ela não era um fruto, a gente não conseguia consumir, não era de consumir, não era de comer, nem nada. E a gente fez, tipo assim, um elemento, a gente colocou e começou a guardar essas sementes. Então, a gente guardava, a gente fez uma coleção dessas sementes. Só que a gente nunca descobriu do que era essa semente, e ninguém nem falava, porque a gente chegava com essas sementes, as pessoas, é um negócio, joga fora. Isso aí é mato, joga fora, não é nada. Só que a gente achava ela muito legal, porque ela pingava, a gente jogava, ela pingava, a gente deixava ela paradinha, ela rolava. Então a gente foi descobrindo várias coisas, e a gente foi tentando explorar para ver do que ela era, de onde ela vinha. E daí a gente começou a perceber seu nascimento, né? Começou a perceber esse ciclo. Ela era verdinha, daí ela ficava dentro de um elementinho bem dentro mesmo, no meio da flor. Enfim, daí a gente fez várias explorações. E a gente também estava comentando um outro que a gente pegava muito caracolzinho, caramujo. Minha mãe ficava louca da vida, falava que ia me dar doença, não sei o quê. Mas enfim, outras histórias. Nossa, você fez eu lembrar que a gente fugia para ir ali no riozinho da Vila Brasil pegar girino. Nossa, eu ficava louca, a gente trazia girino para criar em casa. Ai, Olha que que horror! absurdo. Verdade, aí meu irmão, a gente fugia. Daí tem o Forró dos Velhos, eu lembro até o nome, Forró dos Velhos. E era tipo um senhorzinho de idade lá dançando, aí meu irmão ia lá, descia no córrego para pegar girino com o potinho da margarina e levava para casa para criar.
Nossa, gente. Nossa, Mas, eu lembrava de quando eu andava de carroça com meu pai. Meu pai tinha carroça, meu pai é adotivo. E ele vendia frango. Você falou de carroça, eu lembrei. Eu saía com ele eu tinha que ficar descendo da carroça toda hora pra bater palma na casa dos outros pra vender frango. Eu tinha raiva disso. gente, como que fica Mas olha, marcado, né? Hoje eu tava lá no parque da escola e tava ouvindo as crianças falarem do carro do ovo. Eles estavam cantando olha o carro do ovo. Eles estavam brincando e tinha o carro do ovo passando. Eles estavam fazendo que era o carro do ovo. Eu falei, não tô acreditando nisso. Que bacana. Eu também tenho várias memórias, assim, dessas situações. Eu lembro que quando eu mudei aqui para Londrina, eu morava ali na beira do Lago Igapó, ali perto onde tem aquele gelobel lá, Dom Pablo, né? Morava ali. E eu lembro que daí os meus tios vinham lá do interior de São Paulo e eles vinham e ficavam loucos com o Lago Igapó. E eles queriam pescar no lago, né? E tinha muito lambari no Lago Igapó. Então eles vinham assim, trazia tarrafa assim e jogava no lago. E aí, algumas vezes, eles jogavam e aí depois eles pegavam os peixes e iam tudo para minha casa para limpar o peixe, para fazer peixe frito. Aí era aquele cheiro de peixe na casa inteira. E aí a família juntava tudo, sabe? Que a gente dormia tudo no chão, assim, né? Tava um monte de colchão na sala, assim, dormia todo mundo ali. E a molecada tudo fedendo com peixe, era uma coisa mais do mundo. Mas era muito engraçado, porque eles só vinham para cá só para ir no Lago Igapó e pegar peixe e pegar lambari lá no Igapó e depois ficar limpando lá na casa da minha mãe. ai, que gostoso. A infância, né? Encontrar com os primos, Infância, e tudo ali de como bom. a gente morava muito perto Sim. do lago ali, sempre tinha perereca no tanque de lavar roupa. Minha mãe levava cada susto, nossa senhora. Deus do livre. E Eu quero ver tudo isso no encontro Vem cá, presencial. deixa eu tirar o vestido, daí você pega a camiseta pra eu pôr em você. Tá bom? tá bom. Tá bom. Tira esse vestido. Ah, e Ai, aí, gente? desculpa, eu não sabia Imagina, que tá tudo certo. A Legal. gente tá brincando, Jess, porque realmente você não quer. mãe assistindo o curso à noite é só com coisa de criança Exato, junto. tá tudo É, eu certo. vou Olho na trocar criança. ela rapidinho. Tchau. É um olho na criança, é um olho na comida, é um olho na máquina, tudo ao mesmo tempo agora, a gente sabe como é. Deu tempo, gente, de conversar, teve causos bons aí, a Karen já falou que quer foto de todos os Não, a causos. Ana Paula, eu já falei para Ana Paula, que foi do segundo encontro, que eu quero um relato da história dela sendo mandado para o Maurício de Souza, porque ela é uma mistura de Magali, Mônica e Chico Bento. É mesmo? Precisa ter um Eu já relato, quero viu? saber, porque meu primo, deixa eu falar, meu Já primo quero é ouvir essa história jornalista da já. Maurício de Ah Souza. lá, eu falei para ela, Ana Carolina, eu falei, manda sua história, porque eu tenho certeza que eles vão aproveitar, porque eles recebem muita história. E eu acho Eu não que ela sabia. devia mandar. Aí, ó, já fica o contato, Ana Paula. Tá bom, vou mandar lá, Ela contou uma obrigada. história de goiaba, gente, que acho que todo mundo ia querer comer aquela goiaba que ela contou. Ai, gente, eu vivencio isso, tá? Suas A minha histórias. companheira. Eu trabalho com a Ana. Eu trabalho com a Ana, e é muito gostoso ver, sim, acho que a gente vai ter a oportunidade do encontro presencial e se conhecer um pouco mais, e assim, as histórias são muito engraçadas e a gente se diverte demais. E as delas são engraçadas demais. As tuas também. Ai, muito gostoso. Tem alguma história que vocês ficaram assim, "Ah, não acredito que isso aconteceu"? Alguma muito impressionante? Eu acho que da minha companheira conterrânea, baiana, assim, ela contou o relato no grupo, eu repeti o relato, ela repetiu o relato, depois a gente se encontrou e ela contou um pouco mais detalhado. Eu acho que se ela contar para mim de novo, vai ser uma história um pouco mais detalhada. Sim. E nessa segunda vez, assim, ela contando da história dela, do contato com o mar, que ela tem um pouco de medo, mas para o tio ajudá-la a parar com esse medo, né? No alto mar, pegou os peixinhos e ali ela pôde ver várias espécies.
Só que como ela é daltônica, não sei se eu posso falar um pouco da intimidade, mas como ela compartilhou, ela falou, eu consegui imaginar a cor dos peixes. Então, na hora que ela falou isso para mim, foi tão gostoso, sabe? Ela conta, nossa, foi uma experiência tão linda, nunca mais eu vi aquelas espécies de peixe. Talvez eu não vou ver, mas eu acredito que a cor de tal peixe era azul. Foi muito gostoso, assim, escutar, foi muito Que bacana. lindo, que lindo. Ai, muito Eu gostosa. fiquei impressionada também com a história da Jaque, né? Essa história da Jaque, ela contou pra gente também do barco que quebrou em alto mar e o tio, para acalmá-los lá, acalmar a sobrinhada, começou a mostrar várias espécies de peixes, jogava para cima os peixes ali para eles conseguirem ver. Ela disse Ai, que que viu lindo. até lagosta ou algo parecido com lagosta. E foi muito, muito marcante mesmo. Nossa, que experiência incrível. Ai, que demais, que demais. Eu adoro fazer essa brincadeira, porque sempre que vocês voltam dessa brincadeira, tá todo mundo com um sorriso no rosto, tá todo mundo animado. Mas presencialmente também fazer essa brincadeira também tem outro ritmo, porque vocês vão contar e conta com o corpo inteiro, levanta, dança, Verdade. tal, enfim. Então, já que vocês estão junto aí, depois quiser reprisar a história presencialmente para ver o corpo inteiro contando, também fica a dica para vocês. Mas agora eu quero a ajuda de vocês para a gente fazer aí uma coleta das informações que apareceram aí nessas histórias. Eu quero saber quais foram os espaços que apareceram nessas histórias. Onde que vocês brincaram? Eu brinquei muito em escola. Eu ficava o dia inteiro, período integral. Então eu brinquei meu A espaço história que você contou foi da escola? foi de uma creche, né? Uma Ah, pré-escola, assim. Foi da escola. escola. O que mais? Que Eu outros brinquei lugares? muito na rua, Na era rua. Que garota da outros lugares? rua, moleca. É o lugar das histórias, tá? O lugar que vocês Tá. apareceram nas Vó. histórias. Quintal da Casa- avó. No É, Quintal quintal. da avó. Quintal de Quintal de casa. casa. No Quintal de sítio. casa. O meu também foi quintal de casa. O meu foi no sítio. Também. O meu foi na praia. Praia. Chácara. Chácara. Que mais? Casa da vizinha, casa da vizinha. Casa da vizinha. Que mais? Escola, rua, quintal da avó, quintal de casa, sítio, praia, chácara e casa da vizinha. Mais alguma coisa que faltou aqui? Não. Meio do mato. A Letícia falou pra gente que é sempre meio do Meio mato. do mato. Deixa eu ver se alguém escreveu. Na rua, na chácara, no sítio. Tá. Deu conta de. Cadê o meio do mato? Não foi? Foi aqui. Escola, rua, quintal da avó, quintal de casa, sítio, praia, chácara, casa de vizinha, meio do mato. Muito bem. Agora, Tem um no chat, Ana. Espaço entre os prédios do condomínio. boa. Muito bem. Agora, eu quero saber por quanto tempo vocês brincaram? 30 minutos? 2 horas? Quanto tempo durou essa história aí de vocês? Vocês têm noção? Nossa, para mim eu brincava o tempo inteiro, né? Mas a história em si era o momento da saída da escola. A hora que a gente esperava os pais, a gente ficava comendo as frutinhas do Já ia quintal. te perguntar, a hora da saída da escola. Tava Se você, brincando, né? se vocês não sabem qual era
o tempo do relógio, qual era o marcador de que essa brincadeira ou essa situação terminou? Essa situação terminou quando Ficava à noite. ficava à noite, anoitecia. O meu também. Brincava a tarde inteira, que ia na escola de manhã, e à brincava à noite. tarde, escurecia, aí ia tomar banho. O meu foi um domingo à tarde, depois do almoço até a tardezinha, até o final da tarde. Eu também, foi final da tarde até os pais chamarem. O meu era a tarde toda também, no sítio. Tarde toda. Final da tarde. Tarde O toda. meu foi quando caiu um toró. Ah, boa. Sabe o que é toró, Ana? Sim, claro. Um torozão daqueles. Daí acabou a brincadeira. Quando começou o toró. Mas teve alguém no chat que colocou, não sei. A Beatriz não sabe responder essa. Não sabe por quê, Beatriz? Me conta o porquê não dá para responder. Ai, eu não me lembro nada da minha infância, na verdade. Eu não lembro nada, praticamente. A minha história foi muito pontual. Eu acredito, tipo, foi de dia, mas eu não sei te dizer o começo e o fim, sabe? Tá, mas foi muito tempo. Não, eu lembro de Foi uma pouco tempo. situação em específica, assim, um Entendi. momento. Não lembro. É porque a minha história, eu vou resumir. Eu cresci em apartamento, eu morava em São Paulo, então não tinha espaço de natureza e eu passava o dia inteiro dentro de casa com os meus irmãos. E eu só Uhum. lembro que porque assim, eu sou uma pessoa muito animada e a minha mãe também é muito animada. E aí, por exemplo, quando era festa junina, minha mãe decorava o condomínio, sabe? E aí ela ajudava, né? Assim. E aí eu lembro que teve um Natal que a gente não tinha nada e ela comprou um pinheirinho para plantar. E aí eu lembro que aí a gente plantou o pinheirinho e aí anos depois eu vim morar para Londrina. Aí pouco tempo atrás eu fui para São Paulo visitar umas amigas no condomínio que eu morava e aí eu vi que o pinheiro estava lá. E Ai, que lindo. a única lembrança que eu tenho é do pinheirinho e que eu pegava os insetos e guardava lá, porque era tudo de concreto e não tinha casinha para os bichinhos, aí eu guardava lá. Então, eu não sei te dizer. Foi Não, um tá dia na minha ótimo. cabeça, sabe? Eu não sei te dizer. Tá ótimo. Obrigada por compartilhar. É quase uma vida inteira a sua história. Muito A bem. minha experiência durou mais ou menos, acho que umas 4 horas, porque a gente ficou esperando o resgate chegar. Não foi bem uma brincadeira, então acho que ficamos lá mais Ah, ou a sua é a menos do umas alto 4 horas. mar, né? Sim, sim. Esperando o resgate chegar. Muito bem. A minha foi o dia todo. Dia todo. De manhã até hora de ir embora. Bora. Teve alguém que me mandou aqui no chat falando que se era horário de verão, então, ia longe. Agora eu quero saber de materiais, objetos. O que é que vocês tinham aí na brincadeira? Pedras. Sabugo de milho. Galhos de árvores. Panelinhas de barro. Sementes. Minhocas. Leva lá pra vovó. Semente. O Na meu minha eram tinha flores, árvore, Minhocas. flores, bicicleta. folhas. Pinhão. Meu Folhas de bálsamo e vidro de talco. A tampinha do talco era usado como peneira. Vidro de talco e folha de bálsamo. Folhinhas de bálsamo. E a tampinha do talco era usado como peneira. Maravilhoso. O que mais? Acho que alguém falou galho de árvore. Flores também, Ana. Flores. Galhos.
eu ver que tem um monte de coisa aqui. Terra, inseto. Alguém pode ler O que por tinha na chat? natureza, né? Boa. Alguém pode... Abacate, folha de abacate. Folha de abacate, insetos, Terra, terra. O que mais? Folha de abacate, inseto, terra, pedra, sabugo de milho, panelinha de barro, semente, pinhão, folhas, já foi vegetal. minhoca? Alguém escreveu no Minhoca, chat minhoca, minhoca. minhoca, minhoca. Vale bicho? Vale? Então, peru, galinha. Nossa, tem um E lugar aqui em falaram no Londrina que chat faz o peru pintinhos. arrotar, é bem legal. As crianças adoram. Fica perto aqui o gogó dele. Eu e meu irmão, a gente caçava girino, gente. Vale girino? Girino, vale. Tava na brincadeira. Peru, galinha, girino. Ô, Ana, é só os elementos naturais? Não, era o que tava na brincadeira. O que mais tava na Então bicicleta, bicicleta? balanço, Regador. O taco de bets, que geralmente a gente jogava bastante na rua, taco de bets e garrafa PET, né? Sim. É, soquete, eu não lembro se é soquete, aqueles que usava pra socar o alho antigamente. Socador, né? Lá na Bahia você chamava socador. socador. Eu brincava muito de bolinha de gude também. Pedrinha para jogar 5 Marias na rua, aqueles saquinhos também de arroz que as vós costuravam pra gente jogar. Boa. E aí, eu queria saber mais uma coisa. Em quantas crianças mais ou menos vocês estavam nessa brincadeira? Nossa, eu não sei precisar quantas crianças davam comigo, não, porque eu era bem pequenininha, mas tinha uma turminha. Geralmente era uma turma de crianças de escola, assim, não sei. Na Umas minha 10, era Porque você estava na 15. escola, né, Kari? É, que eu tava na escola. 3 crianças e um adulto para montar. 3, que mais? Acho que menos 4. 3 também. Alguém estava minha sozinha? era uma Três gangue, crianças. assim, umas 10 crianças, e até hoje somos amigos e a gente se encontra. Ai, que Mais delícia. de 10 a 12 crianças, assim, essa galera sempre se encontra quando combina. Ah, Eu maravilhoso. sempre brincava sozinha. Quem brincava sozinha? Patrícia. Boa. E os adultos presentes na brincadeira? 2, No meu meus caso, pais. eram os professores. Eram professores. Na minha, não. Não tinha Não era adulto? adulta, era adolescente. Não tinha. Normal. Os adultos ficavam lá junto com os adultos. As Ai, crianças eu dei brincando risada com essa parte sozinhas. do adulto. É. Era tudo criança, eu era café com leite, né? Eu achava que eu tinha 10 anos igual eles, mas eu tinha 3, 4 anos, só para entender. Então eu sempre imaginei, falei, nossa, eu sou mais velha, eu vou ficar no meio da galera, né? Aprendi bem, brincar bem. Adultos era minha mãe que sempre vinha, sabe, participar da brincadeira. Inclusive, foi ela que me ensinou, na época, fazer panelinha de barro. Ai, que lindo. Muito bom. Nenhum adulto, um monte de gente falando, nenhum adulto, adulto vó, sempre tinha a mãe junto, sempre tinha os pais junto. Tem um monte de gente também que fala
que as mães estavam perto, mas estavam conversando, assim, num outro canto, e as crianças estavam lá, se resolvendo, né? Bom, eu gosto muito de começar fazendo esse movimento, assim. Uma coisa que é importante para mim é essa coisa da memória, da gente retomar essa memória. Ela tiver essa nossa criança que está aí dentro, e que às vezes a gente na rotina, no dia a dia, vai atravessando tanto que a gente esquece completamente que a gente já tem muitas boas experiências aí no nosso corpo, né? E que a gente pode proporcionar isso nunca da mesma forma para as crianças, mas o quanto essas ações já podem inspirar outras situações, né? É claro que ninguém quer ficar em alto mar esperando resgate, né? Mas mostrar os peixes, pensar nas cores, né? Pensar na biodiversidade do entorno, enfim. Como que essas histórias podem inspirar os nossos movimentos? Eu gosto muito de... Porque às vezes a gente fica pensando em coisas mirabolantes para fazer, sabe? A gente fica indo atrás de coisas que, o que eu tenho que fazer? Olha para o que a gente já tem marcado no nosso corpo. Olha o quanto essas experiências dizem sobre nós. Tem uma frase do Eduardo Galeano que eu gosto muito, que ele fala assim: os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias. Eu gosto muito de pensar nas histórias que nós somos e o quanto cada uma de nós aqui hoje é o resultado de todas essas experiências que a gente viveu, né? E isso é importante demais, demais. Deixa eu ver. Tá aqui não. Tem um livro que eu gosto muito que se chama Antropologia dos Sentidos, do Davi Le Breton. Depois eu mando a foto da capa dele para a Lu e a Lu compartilha com vocês. Esse livro, ele é um livro muito que me inspira demais na minha prática e nas minhas reflexões para pensar a relação entre criança e natureza, porque ele é um livro de um antropólogo que se propõe a falar como é que o mundo atravessa a gente, como é que a gente interpreta o mundo. E é maravilhoso a gente pensar que o nosso corpo é a nossa condição no mundo, que o nosso corpo é como a gente se apresenta. Então, a primeira frase desse livro é assim: para o ser humano não existem alternativas que não seja experimentar o mundo e ser atravessado constantemente por ele. Então, abrir um livro que vai falar sobre os sentidos, falando que assim, não nos restam alternativas, gente. Estamos aqui nesse planeta para experimentar tudo que existe ao nosso redor, né? E a gente está num planeta que é rico demais, é biodiverso demais. A gente está no país com a maior biodiversidade do planeta, né? Então, vamos experimentar. Como é que a gente experimenta esse mundo? Como é que o mundo está chegando para a gente? É muito interessante a gente pensar que a gente está aqui hoje em 39 pessoas e ninguém contou a mesma história, né? Isso é muito legal, porque se tivesse a mesma história para contar, ia ser muito chato. Pensa, 40 pessoas contando a mesma história. Isso significa que o nosso corpo, apesar da gente de repente ter vivido a infância nos mesmos lugares, né? A gente ter aí algumas coisas em comum, nosso corpo ele é marcado por inúmeras sensações diferentes, inúmeras experiências diferentes. Então, eu gosto muito de pensar também nessa situação do nosso corpo, que é algo que também o Davi Le Breton traz, que é o seguinte: a gente tem aí os nossos sentidos para experimentar o mundo, mas tem algumas coisas que formam os nossos sentidos culturalmente, que constroem os nossos sentidos culturalmente, né? Então, por exemplo, quem nasceu aí na região de Londrina vai
ter o corpo marcado por uma luminosidade do céu, por uma umidade do ar, por uma variação de temperatura, por alguns sons que são específicos, né? Por alguns tons de cores que são específicos, né? Eu, por exemplo, que estou aqui eu estou em São Bernardo, né? Que fica numa região de Mata Atlântica, mais especificamente no alto da Serra do Mar. Aqui onde eu estou é muito úmido. Às vezes, 4 horas da tarde, a gente já não vê mais nada. Eu falo que roubaram a cidade, né? O apelido da cidade é São Berlondres, porque fica aquela neblina, né? Que a gente não vê mais nada. Então, o meu corpo é acostumado com essa umidade do ar, com essa neblina, com esse frio, com essas milhões de temperaturas ao longo do dia, com uma paleta de tons de verde, com alguns sons que me são familiares, né? Então, tem uma natureza aqui ao meu redor que vibra a mesma vida que vibra em mim, né? Então, isso nos faz ser do mesmo lugar. Tanto é que muitas vezes quando a gente vai viajar ou quando a gente muda de uma região que é muito diferente de onde a gente vive, o nosso corpo percebe assim, né, esse estranhamento, né? Então, uma vez, por exemplo, eu fui dar uma formação em Belo Horizonte e era uma formação que a gente passava o final de semana juntos, né? E aí, uma menina do Rio Grande do Sul ia na formação. E aí, o pessoal no grupo do WhatsApp começou assim: gente, traz casaco, porque tá muito frio esse final de semana, vai estar muito frio. Sim, pessoal de BH, beleza, mas a menina que vinha de Porto Alegre, imagina os casacos que ela levou quando falaram: vai fazer muito frio. Ela levou mala assim de bota, de casaco de sobretudo, e cachecol, e touca, e tudo mais. E quando chegou lá, ela teve que pedir roupa emprestada. Ela passou o final de semana num vestido de regatinha, né? Porque para ela não estava tão frio assim quanto para o pessoal ali da região. Então, essas percepções também são construídas culturalmente, né? Então, é muito importante a gente pensar em como o nosso corpo ele está sendo marcado, né? Está recebendo uma série de informações dessa natureza que pulsa ao nosso redor, né? E às vezes a gente fala assim, mas não tem natureza ao nosso redor? Será que não tem? Né? Que natureza é essa que existe onde eu estou? Quais são as árvores da minha rua ou como é que é o céu do lugar onde eu estou? Então, a gente também ir se conectando com essa vida aí que está ao nosso entorno. Pensando um pouco da perspectiva das crianças, quando a gente pensa que a gente tem... aqui a gente tem 40 pessoas e a gente não teve uma história igual. A gente pode pensar que a gente tem mais de 8 bilhões de pessoas no planeta e a gente não vai ter histórias diferentes para contar, né? Isso porque cada vez que nasce uma criança, nasce uma versão do planeta Terra sendo ali construída de forma completamente inédita, né? Se vem um alienígena aqui agora e pergunta: conte-me sobre o seu planeta, o que é que você sabe sobre o seu planeta, mas você não pode me contar o que você leu nos livros e o que você viu em documentários. É só aquilo que de verdade você viveu. O que é que você pode contar? Então, essas experiências que nos marcaram são completamente diferentes. E é lindo demais a gente pensar que a criança que está chegando agora no planeta é um mundo que está inaugurando, é um mundo que está estreando para ela, né? Quantas experiências essa criança vai viver? Quantas percepções? O que ela está vivendo da hora que ela acorda, até a hora que ela vai dormir? O que sons que ela está escutando? O que ela está vendo? Como que o mundo está chegando, está atravessando a pele dela?
que cheiros ela está sentindo. Eu gosto muito de pensar nessa frase, nessa pergunta, que mundo as crianças estão conhecendo? A gente pensar nessa pergunta, eu acho que a gente tinha que ter ela com a gente, assim, todo dia, quando a gente vai pensar o planejamento, quando a gente vai receber as crianças de manhã, que mundo essas crianças estão conhecendo? Né? Porque junto com essa frase, essa pergunta, que mundo as crianças estão conhecendo, vem uma responsabilidade nossa muito grande. Porque nós somos os adultos que trabalhamos para apoiar o desenvolvimento das crianças. É esse o nosso papel maior. Assim. É apoiar o desenvolvimento das crianças que estão com a gente. Então, como é que a gente está promovendo essas boas oportunidades? Então, quando a gente vem aqui Quando a gente vem aqui nos espaços que a gente viveu, né? A gente teve aqui a Karen que falou da escola. Mas eu ia até chamar atenção, se a Karen não tivesse contado a história dela, eu vou pedir para a Karen contar a história dela. Ela falou que foi na hora da saída, que acho que vocês estavam pegando fruta, é isso, Karen? Isso, é que eu fui para a escola muito pequenininha, né? Com 3 meses. Minha mãe trabalhava, eu ficava o dia inteiro. E aí nessa escola eu me lembro que tinha casa na frente, era uma casa, e atrás tinha um quintal com muitas árvores. E tinha árvore de manga, de nêspera, de limão. E ali a gente brincava, sempre em volta ali dessas árvores, né? Sempre que podia, a gente estava fora da casa. A gente não era muito de ficar dentro das salas. E aí eu lembro que toda vez que a gente estava esperando os pais saírem, a gente esperava embaixo das árvores e ali a gente ia brincando, subindo na árvore, fazendo comidinha com as folhas, comendo a flor do limão, que eu lembro que a gente adorava comer a flor do limão. A professora pegando a nêspera para a gente comer com aquele negócio de garrafa PET, assim, né, puxando. E ali a gente guardando as sementinhas, tipo tesouro, ou para fazer comidinha depois, para brincar de fazer comidinha. Então, a minha primeira infância mesmo, assim, eu lembro, a minha mãe me levava para brincar também, mas a hora que você falou, assim, eu me remeti muito a esse momento, assim, que para mim, toda vez que eu vou falar da minha infância, eu sempre lembro dessa história. Foi um momento bem marcante para mim, bem especial. Ai, que bom você trazer essa experiência da escola, porque normalmente quando eu faço essa conversa, essa brincadeira, escola é um espaço que raramente aparece. Você acha que é a quarta pessoa que aparece. Eu já devo ter feito essa pergunta para essa brincadeira com mais de 1.000, 2.000 pessoas. Assim. Acho que é a quarta vez que aparece escola. E eu fiquei pensando, a hora que as meninas foram falando e você fez esse apontamento, eu fiquei pensando, nossa, acho que é por isso que eu escolhi a Galileu para me estudar. Porque ela me lembra toda a minha infância, inconscientemente, agora falando e pensando nessa história, né? Eu falei, gente, é a minha escola da minha infância, eu consegui achar para o Miguel. Bem gostoso. Porque é isso, sempre aparece rua, quintal sempre aparece, casa de vó sempre aparece, sítio, praia, chácara, enfim, aparece outras coisas mais inusitadas às vezes. Mas escola aparece raramente. E quando aparece, raramente está atrelado a uma ação do professor. Então, que nem você contou, era a hora da saída, as outras outras duas experiências que contaram que era a hora do recreio, então também não tem o professor. E uma outra situação, a única que tem o professor assim mais presente, foi uma menina que me contou em Santa Catarina, que ela morava numa cidade litorânea, e que na época que as baleias francas subiam para a praia, a professora dela, a escola que era bem de frente para a praia, a professora mudava a sala para a praia para elas poderem ter aula enquanto observava baleias. Então, foi a única que me contou uma coisa mais assim, uma ação direta da professora dessa relação com o entorno, né? Assim, de uma intencionalidade da professora, porque da maioria das vezes os espaços que aparecem
estão muito ligados às nossas experiências familiares, às nossas experiências do dia a dia, dos amigos, os lugares de convivência coletiva das crianças que eram outros, né? E eu gosto muito de pensar que muitas vezes eu escuto assim, ai, a gente que brincava, a infância de hoje não brinca nada, né? Ai, essas crianças de hoje não têm infância. Eu não gosto de pensar assim, por quê? Porque eu sempre imagino que uma geração antes da nossa falou, e essas crianças não brincam nada, a nossa que brincava. E a geração antes deles falava, e essas crianças não brincam nada, a gente é que brincava. E antes deles falava a mesma coisa, e antes. Porque se a gente for pensar na sociedade, né, a gente foi mudando o mundo, mudando muito como essa sociedade ocupa os espaços, ocupa os territórios. Quais são os lugares permitidos para as crianças ocuparem com autonomia, né? Então, se antes as crianças se deslocavam pela cidade, né? Aí foi se deslocando pelo bairro, aí foi deslocando pelas ruas do entorno, aí só numa rua, aí começa a se fechar nas casas, começa a ter os condomínios e fechar nas áreas de condomínios, né? Hoje ainda tem crianças que moram em condomínios que tem aquelas milhares de opções e não usam nada disso, né? Então, a gente pensar nessa mudança da sociedade para pensar nessas oportunidades de brincadeira é também pensar assim, a gente tem muitas infâncias completamente diferentes, né? Então, como é que cada infância é a sua infância? Fala, Karen, que você abriu o microfone. Deixa eu só falar uma coisinha que você foi falando isso, eu fui pensando na nossa cidade, né? Aqui em Londrina é uma cidade muito comercial. E eu fico percebendo que sempre que a gente pensa numa alternativa para sair de casa e ir para um espaço para brincar, é ou um restaurante que tem brinquedo, ou algum lugar que tem brinquedo plástico, ou é sempre, não a maioria, né? Mas enfim, os espaços são esses. A gente tem praças em Londrina, enfim, e a gente tem o Jardim Botânico, né? Tem o Zerão ali também, enfim. Mas geralmente, quando a gente pensa, sempre vai para esses espaços que são sempre muito fechados. Acho que a pandemia fez a gente repensar um pouco isso. Só que você vê o quanto que o pensamento da cidade faz a gente enxergar se a criança de fato é importante para aquela comunidade ou não, né? Porque eu morei em Curitiba e em Curitiba tinha muitas áreas para as crianças e era pensado para as crianças, né? Então acho que isso aí é uma luta aí para a Câmara de Vereadores, mas enfim. Acho que a gente precisa mudar um pouquinho a concepção que Londrina tem de infância para ter mais espaços propícios, assim, sabe? Super. Acho que dá para a gente pensar que é uma... Acho que tem vários pontos, assim, né? Políticas públicas, elas podem nascer tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, né? Então, pode ser que a gente tenha que ficar esperando vereadores e prefeitos se mobilizarem para que isso aconteça. Ou pode ser também que a gente comece a fazer pequenas ações para, enfim, mostrar que a gente precisa disso, né? Porque às vezes as pessoas nem sabem que a gente está querendo isso, né? Tem uma amiga minha de Belo Horizonte que tem um projeto que chama Na Pracinha, que ela, quando a filha dela nasceu, ela falou, eu me recuso a não ir para a praça com a minha filha, porque eu cresci nas praças da cidade e a minha filha também merece crescer nas praças da cidade. E aí ela juntou com uma outra amiga que também tinha acabado de ter bebê, porque ela falou assim, eu quero muito ir para a praça, mas acho que sozinha eu tenho medo por conta, né? Então, ter uma outra pessoa para apoiar. E aí elas começaram a conhecer várias praças da cidade e elas começaram a criar um site com as descrições, assim, mas uma descrição que não é que está no site da prefeitura, é a descrição da mãe, sabe? Que vai falar que tem banheiro, que vai falar se tem acessibilidade para você ir com carrinho, se vai dá para ir com cadeirante, se tem lugar para trocar criança, se tem lugar para comprar um lanche. É o que a mãe olha, né? Então, e elas fizeram um guia que chama BH para Brincar, que é a coisa mais linda, que é um guia da cidade, mas só sobre esse ponto de vista de que lugares existem na cidade para a gente brincar, né? Então,
é lindo demais a gente ver esse movimento acontecendo e aí, enfim, já está acionando outras políticas públicas, né? Então, como é que a gente começa a olhar para essa cidade, Londrina, que talvez não tenha uma oferta tão grande para a gente brincar, mas onde é que a gente consegue brincar? Ou como é que a gente consegue ir juntando algumas pessoas? Manda no grupo do WhatsApp da escola. No outro dia, eu estava fazendo uma conversa com famílias, uma mãe falou assim no final: ai, a gente usa o grupo do WhatsApp para ficar reclamando. A gente podia, no final de semana, usar para marcar encontro e brincar nas praças, né? Então, depois disso, eu sei que elas começaram um super movimento também. Foi lá em Vitória para fazer esse movimento de vamos brincar nas praças. Tem uma outra experiência também de uma amiga que ela deu de lição de casa, e ela é professora, ela deu de lição de casa para as crianças, de final de semana, ir para uma praça. Então, a lição de casa das crianças era ir para a praça, e ela mandava uma ficha, ela nem sabia do Na Pracinha, mas ela mandava uma ficha para a criança colocar onde ficava a praça, o que ela gostava de fazer nessa praça, quais eram as brincadeiras que ela mais gostava, com quem que ela gostava de ir. E aí depois elas fizeram no final do semestre um guia das praças da turma. E aí foi muito legal porque elas mandaram impresso para todas as crianças da turma, disponibilizaram digitalmente para todo mundo da escola. E depois disso, as crianças vinham falando assim: ai, esse final de semana eu fui na Praça do Marcelo. E aí o Marcelo brinca de esconde-esconde lá, mas eu não brinquei de esconde-esconde, não, eu brinquei de comidinha, sabe? Então, deixou de ser a praça do professor e passou a ser a praça do Marcelo. Passou a ter uma relação afetiva, né? Então, tem várias... Depois eu vou contando mais histórias, assim, com o tempo. Ana, Oi, Cris. você falando que às vezes a gente nem pensa, nem tem a ideia, né? Esses tempos nós fomos convidados, eu e minha filhinha caçula, para uma festinha de aniversário de uma criança da turma dela, e foi numa pracinha. Inclusive, quando eu cheguei lá, descobri que era perto da minha casa, eu nem sabia da existência dessa pracinha. E o aniversário foi super legal, foi com o tema piquenique, eles usaram aqueles... Ai, eu esqueci o nome, aquele... Ai, que a gente usa lá no parque, meninas, que coloca as coisinhas no quintal, pallets, isso, usaram pallets, né? E as crianças levaram tecidos, e como a gente já tem começado assim, a se encontrar para brincar com as crianças em alguns lugares, então eles já estão ficando bem acostumados a levar o tecido, e aí foi até engraçado ficar observando a dinâmica das meninas se organizando, cada uma pegando numa ponta para estender esse tecido e arrumar, e elas arrumavam de um jeito, e a gente só observando, ela arrumava de um jeito. Só que como várias delas tinham levado tecidos, então elas foram colocando um tecido em cima do outro, para que todas pudessem usar o tecido para fazer o piquenique. E ficou super gostoso o espaço, né? E as crianças puderam brincar, levaram brinquedos, mas no começo eles até usaram os brinquedos, depois eles foram abandonando os brinquedos que eles tinham levado e usando gravetinhos, flores, né, folhas, o que eles foram encontrando ali. E não só eu, como outras mães também ficavam, gente, mas que ideia bacana, olha, a gente fica procurando lugar para fazer festa, olha que gostoso. E não tinha cama elástica lá, não tinha parquinho, sabe, era o brincar ali, na natureza mesmo, que eles foram brincando e ficamos horas ali com eles. Maravilhoso, Cris. Essa experiência está crescendo cada vez mais, né? Tem cada vez mais gente adotando aí essa coisa de fazer aniversário na praça. Para além de fazer aniversário, de fazer reunião mesmo de colegas, assim, sabe? Agora nas férias, né? Para onde vamos? Vamos numa praça, né? Então, que legal que você viveu essa experiência, e é isso, né? Dá ideia para a gente ir experimentando mais e mais. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem algumas escolas que fazem a festa junina em praça, que fazem as festas Tem escola que ainda tem festa de Dia das Mães, não sei se vocês têm, festa da família, enfim. Estão fazendo em praça, em parque, né? Então, porque também, quando a gente ocupa esse espaço público, a gente também está ensinando para a família, olha esse lugar que tem aqui na nossa cidade, você sabia que ele existia? Né? Tem uma outra escola
que eles pegaram, imprimiram o Google Maps, assim, de uns quarteirões ao redor da escola e marcaram, assim, com uns pins, né? Com uns alfinetinhos, onde tem as praças perto da escola ou onde tem uns caminhos legais para brincar. E aí colocaram na porta da escola e colocaram assim: que tal de vez em quando você estacionar o carro 2 quadras para trás, vir a pé, buscar a criança e na volta para na pracinha uns 15 minutinhos para brincar, sabe? Então dá essas dicas para a família e ocupando os territórios também. Enfim, eu gosto muito de pensar que a gente, quando recebe uma criança, a gente recebe a família, né? E dá para a gente ir pensando uma série de formas da gente fazer a família entender o que é que a gente proporciona aqui na escola. Então, essa coisa que a Karen trouxe de ir para a escola desde muito pequena é uma coisa que a gente tem que olhar hoje. Então, porque muita gente né, citou nas histórias contextos, lugares de contextos de vida coletiva para além da escola, que muitas vezes as crianças que brincavam eram de idades variadas, né? Nunca eram da mesma idade. Muitas crianças, às vezes poucas crianças, tinha essa oscilação. E tem essa coisa do tempo, né? Essa coisa do tempo de eu não sei quanto tempo durava. Eu brincava até anoitecer, ou eu brincava a tarde inteira, eu brincava o dia inteiro. Nossa, se era de horário de verão, era até mais tarde ainda. A gente olhar para essa questão do tempo das crianças, né? Que elas estão vivendo as experiências, é algo que é muito importante da gente cuidar. Inclusive, quando me falam assim, na minha escola não tem nada de para fazer a relação entre criança e natureza acontecer. Começa pelo tempo. Vamos começar olhando pelo tempo, porque quando a gente nasce, e a gente nasce natureza, né? A gente não pode esquecer que nós somos natureza, que a gente vive numa sociedade que tem tentado fazer com que a gente esqueça disso, mas nós somos natureza. O nosso tempo é muito mais ligado às nossas percepções, aos nossos instintos, a essa coexistência do que ao horário do relógio, ao horário do calendário, né? Acho que a Renata, que tá com o Joaquim aí, pode dizer que o Joaquim ele não vai mamar só às 7h37 da noite. E depois não todos os dias. E depois só às 7h37 da manhã, né? Ele vai chorar a hora que ele tem fome, a hora que o corpo dele percebe que tem fome. Ou ele vai chorar a hora que o corpo dele percebe que tem sono, né? Ele vai dormir a hora que o corpo dele tem que dormir, né? E não a hora do relógio que socialmente nos diz para dormir. Não estou dizendo que é errado a gente ter calendário, a gente ter relógio, porque socialmente a gente precisou encontrar um padrão para se organizar. Mas a gente precisa tomar cuidado para isso não tomar a frente de um tempo da experiência. Porque quando a gente fala que a gente não sabe quanto tempo a gente passou naquela brincadeira, a gente está falando sobre estar imerso na experiência por inteiro, com todos os nossos sentidos. E quando a gente está imerso com todos os nossos sentidos, a gente perde esse lugar, a gente perde essa noção de espaço-tempo. Né? A gente sabe quando a gente volta no lugar onde a gente brincava quando era criança e às vezes é muito menor do que a gente imaginava, é completamente diferente. E aí a gente fala, gente, era aqui que eu brincava? Não, era completamente diferente. Porque quando a gente tem esse lugar da intimidade, de brincar muito naquele lugar, né, com hora para nada e tempo para tudo, a gente vai experimentando aquele lugar ao máximo. E a gente tem essa sensação de perda de noção de tempo e de noção de espaço. E isso que a Karen trouxe, né? Ela entrou na escola bem pequena
isso é algo que a gente tem que olhar também, porque se a gente teve essas outras oportunidades, é porque a gente não estava na escola. E olha só que importante, a Karen, que bom que a Karen lembrou da escola, porque se ela entrou tão pequena na escola e ela me trouxesse uma memória de outro lugar, ia ser muito triste, né? Que bom que ela tem memórias da escola. E aí, as oportunidades que a gente está criando para as crianças, que memórias estão gerando nessas crianças? Que histórias que elas vão ter para contar? Que experiências que elas vão ter para compartilhar mais para frente, né? Quando elas lembrarem da escola, porque aí a gente tem crianças que estão cada vez mais cedo entrando na escola, né? Porque antes isso era vez ou outra e agora é quase que um padrão, né? Cedinho já entra na escola. Então é tempo de vida e é tempo de dia, porque as crianças também estão cada vez mais ficando no período integral na escola, né? Então a gente precisa pensar o quanto a gente é responsável por promover essas boas experiências que vão marcar o corpo dessas crianças nesse momento que elas estão chegando no mundo. Tá tudo estreando para elas. Como é que a gente apresenta o mundo para elas? Olha o tamanho da nossa responsabilidade, né? E olhar com cuidado, olhar para essa criança mesmo assim, vamos viver boas oportunidades. E aí eu gosto de pensar assim, da mesma forma como a gente está aqui num grupo de 40 pessoas e cada uma viveu uma experiência, quando a gente cria uma proposta ali para as crianças, a gente está criando uma proposta única, mas cada uma está vivendo uma experiência única, né? Então a gente tem uma mesma proposta para todo mundo, mas a gente tem a vivência de cada um. Então, a gente precisa também pensar, né? Na hora que a gente está na escola, como é que a gente consegue pensar nesse todo mundo e cada um? Como é que as vivências de cada um compõem esse todo mundo e vão dando identidade desse grupo, sem perder sua própria identidade, que eu acho que isso também faz parte da natureza do grupo, da natureza da escola, da natureza das crianças. A gente pode ter mais um tanto de coisa para falar, mas a gente está chegando nos últimos minutos. Eu ainda quero ler uma história para vocês antes da gente terminar aqui. Então, eu quero saber se tem comentários, perguntas, ideias antes da gente ir para os encerramentos. A gente vai retomar esses assuntos várias vezes. Não tem pergunta, só tem adorei ideias, que incrível, história linda. Ótimo, muito bem. Mas se tiver perguntas, podem mandar também, né, gente? Esses temas, eles vão voltando várias vezes nos encontros, mais no presencial também, para a gente ir aprofundando algumas questões, para a gente ir refletindo mais sobre algumas questões. Enfim, mas a gente vai movimentando esses temas por aqui. Eu vou ler uma história para vocês. Deixa eu me colocar grande. Vocês estão me vendo grande? Todo mundo me vê grande? Todo mundo vê o livro que eu estou na mão, certo? A Ana Paula queria a bibliografia que eu falei. Vou anotar aqui rapidinho aqui no chat. Antropologia dos Sentidos, do Davi Le Breton, editora Vozes. E esse daqui é o livro Quando Eu Nasci, da Isabel Minhoz Martins e da Madalena Matoso. Essa é uma edição mais antiga, da editora Tordesilhas, aquela é meu xodó, mas a versão mais nova é essa daqui, do selo Camaleão, que foi publicado recentemente. Isabel o quê? Isabel Minhoz Martins, dá para ver? E Madalena Matoso. São duas escritoras, duas autoras portuguesas. E sempre que vocês verem o nome delas em capa de livro, pode comprar, porque a história é boa, sempre é muito boa.
E eu sou apaixonada por essa. Quando eu nasci, nunca tinha visto nada. Só um escuro, muito escuro, na barriga da minha mãe. Quando eu nasci, eu nunca tinha visto sol, nem uma flor, nem uma cara. Eu não conhecia ninguém, nem ninguém me conhecia. Quando eu nasci, eu não sabia o que era o mar, nem que existiam florestas, nem que havia um mundo com montanhas e praias. Quando eu nasci, nunca tinha visto um passarinho, nem sabia que havia animais com penas, outros com escamas e outros com pelo, como o meu cão. Quando eu nasci, eu nunca tinha brincado com pedras, nunca tinha mexido na terra, nem feito túneis na areia. As minhas mãos nunca tinham tocado em nada, só uma na outra. Quando eu nasci, eu nem sonhava que havia céu, e que o céu mudava de cor, e que as nuvens eram tão bonitas. Quando eu nasci, era tudo novo, tudo por estrear. Os meus olhos ficaram espantados quando descobriram que todas as coisas eram feitas de uma cor. A cor encarnada das cerejas, a cor verde dos jardins, a cor azul que pinta o fundo do mar, a cor amarela do meu chapéu, a cor castanha de alguns passarinhos, a cor branca das nuvens, a cor preta quando se apaga a luz. A minha boca ficou espantada quando descobriu do que era capaz. De chorar muito alto, de rir com vontade, de chamar as coisas pelo seu nome, de dizer palavras feias e bonitas, de dar beijinhos e botar a língua de fora, de provar leite, sopa, iogurtes e frutas, de saborear todos os sabores. O meu nariz também ficou surpreendido. Logo no dia em que nasci, espantou-se com a força com que puxava o ar para dentro do meu corpo. E a partir de então, nunca mais parou. A toda hora, a todo segundo, me traz ar fresquinho e cheiros novos. Há uns de que eu gosto muito. O cheiro do colo da minha avó, o cheiro dos mingaus de manhã, o cheiro das tintas da minha escola, o cheiro do meu shampoo, o cheiro das férias quando chega o verão. Lá dentro, na barriga da minha mãe, já me chegavam algumas vozes, o som de alguns instrumentos. Mas eu podia lá imaginar que as ondas falam para lá e para cá, que as árvores, quando o vento canta, cantam também, que é tão bom quando alguém nos fala baixinho ao ouvido, que uma coisa, quando cai no chão, faz um estrondo. Pão! Adoro que é um cocô de girafa, ou coisa gigante que cai no chão. E que uma folha, quando pousa, faz só plique. Quando eu nasci, as minhas mãos começaram logo a perguntar: o que é isso? Quem é você? E desde então nunca mais pararam. Sempre descobrindo e aprendendo, abrindo e fechando portas. Com elas eu já aprendi que há coisas macias e outras que picam. Há coisas quentes e outras frias. Há coisas que se podem desmanchar e que lá dentro tem outras coisas. E que essas coisas, por sua vez, podem continuar se desmanchando vezes e vezes sem fim. Com as minhas mãos eu chego a todos os lugares e quando eu não consigo chegar lá, ponho-me nas pontinhas dos pés. Porque os meus pés, quando eu nasci, ainda não sabiam andar, mas aprenderam depressa e desde então me levam para toda parte. Me fazem correr e dançar, dar saltos no colchão. Quando eu nasci, eu não sabia nada. Agora, pelo menos uma coisa eu já aprendi.
Ainda há um mundo inteiro por conhecer. Milhões e milhões de coisas e lugares onde as minhas mãos nunca chegaram. Milhões e milhões de respostas escondidas, milhões e milhões de cores que eu nunca vi, e de cheiros, e de sons, e de sabores. Mas uma coisa também é certa. Todos os dias eu descubro sempre mais um pouquinho. E isso é a coisa mais fantástica que há. Eu sou apaixonada Que nesse livro. lindo, que lindo, que lindo. Não é? Eu sou Maravilhoso. apaixonada nesse livro. E eu acho que essa parte final eu vou ler de novo para ela seguir com a gente, acho que ecoando um pouco do que a gente conversou aí, da gente pensar quem somos nós, que a gente está aprendendo com esse mundo, que experiências a gente viveu e que experiências a gente está oportunizando para as crianças. Então, vou ler de novo para a gente ter com a gente esse final e seguir inspirando aí as nossas ações com as crianças. Quando eu nasci, não sabia quase nada. Agora, pelo menos uma coisa já aprendi. Ainda há um mundo inteiro para conhecer. Milhões e milhões de coisas e lugares onde as minhas mãos nunca chegaram. Milhões e milhões de respostas escondidas. Milhões e milhões de cores que eu nunca vi. E de cheiros, e de sons, e de sabores. Mas uma coisa também é certa. Todos os dias eu descubro sempre mais um pouquinho. E isso é a coisa mais fantástica que há. Então, minha inspiração aí é para que a gente possa seguir pensando nessas experiências que as crianças vivem. E aí eu quero deixar uma lição para o próximo encontro. Pode ser? A lição é o seguinte: a gente vai olhar para os espaços que a gente habita na escola e a gente vai tentar buscar a natureza que pulsa aí nesse lugar. Conhecer a natureza que pulsa nesse lugar, e aí, se vocês já vivem muito isso, eu quero que vocês querem que vocês provocar vocês a tentarem chegar naqueles lugares que nunca tinha parado para ver essa plantinha que nasce aqui na parede. Nunca tinha reparado que nesse canto bate sol, ou que aqui nesse canto é um bom lugar para escutar passarinho. Então, vocês vão, enfim, é um convite para a gente olhar o mesmo lugar que a gente está todos os dias, com um novo olhar, certo? Então, a gente ia acordando aí e reparando, botando reparo na natureza que existe aí no nosso lugar, certo? E nos vemos na semana que vem, neste mesmo horário. Certo, Lu? Certíssimo, Ana. Muito inspirador. Já vi que vai ter gente andando pela escola só conectada com a natureza. Uma dica importante. As nossas articulações, gente, ajudam demais. Usem o joelho para baixar, para levantar. Usem o pescoço para mexer para todos os lados. Teve uma vez que eu fiz essa brincadeira de vamos para a área externa da escola e vocês me contam algo inédito. Tem que encontrar algo inédito que você nunca viu. E aí uma professora fez assim, ó. Fez um olhar de desdém, né? Virou o olho e falou assim: trabalho aqui há 15 anos. Você acha que não tem nada que eu não conheça nessa escola? E olha, pode ser que você conhece tudo nessa escola, mas de repente tem algum lugar que faz tempo que você não vai, algum lugar, né, que faz tempo que você não olha. Então, tem que puxar aí. Dali a meia hora ela volta. E aí, achou alguma coisa? Ela fez assim: menina, você acredita
que sempre que eu vou no parque, eu vou com as crianças. Eu nunca tinha ido no parque sozinha. Então eu fico o tempo inteiro olhando para baixo, porque as crianças estão embaixo. Foi a primeira vez que eu olhei para as copas das árvores. E isso foi tão maravilhoso, assim, dessa professora falar que ela, né, se dá conta. E aí ela começou a falar que ela conhecia várias árvores, identificou várias árvores que ela nunca tinha reparado. Então, aproveitem os pescoços, aproveitem os joelhos, mudem aí as perspectivas, tentem ficar nas alturas das crianças, né? Enfim, para a gente dar um novo olhar aí para esse lugar que a gente habita, certo? Perfeito, Ana. Tarefa dada, tarefa a ser cumprida, hein, meninas? Vamos lá, todas. Muito bem, vou esperar a semana que vem, vocês me contando, hein? Eu só vou pedir daí para a Janaína e para a Ana Paula, se puderem me passar o WhatsApp de vocês, para a gente comunicar mais rápido do que pelo e-mail, pode ser? Aí, se vocês puderem me passar aqui no chat, eu já copio Eu aqui. tenho a Cris. Eu vou passar já. Calma aí. Aí eu já anoto. Ana, muito obrigada, viu? Que encontro gostoso. Tenho certeza que fez todo mundo parar um pouco e olhar para as memórias de infância e agora pensar em tudo que a gente pode contribuir para o desenvolvimento das memórias das crianças também, né? Nossa, eu fiz várias anotações aqui, já fiquei cheia de ideias para a gente fazer lá na escola. Adorei essa ideia das praças. Imagina, Lu, para a gente fazer lá, porque eu tinha essa praça aqui perto de casa, eu nem sabia que tinha, achei super bacana. As nossas famílias pouco gostam disso, né? Acho que vai ser bem legal. Já copiei aqui o telefone da Janaína, aí depois a Ana Paula me manda também. Legal, Karen. A Karen eu já tenho aqui. Já tem algumas fotos de praça, viu, tia Cris? Dá pra gente já usar. Perfeito, gente. Meninas, dá para todo mundo pôr a carinha aí para a gente poder fazer uma foto? Tá todo mundo já de pijama. Tem que fazer 2 vezes, porque Faz esse grupo tá Photoshop. grande. Vamos lá. Todo mundo A minha aparecendo câmera aí? não funciona. Ah, vamos A lá. minha não funciona, só no começo. Espera aí, vou ativar a minha. Tá bom. Aí. Tô Eu vou fazer vendo. 2 porque nós estamos com 2 telas, tá? Então eu vou fazer uma, depois eu faço a outra. Então vamos lá. A primeirinha X. Agora vocês têm que me esperar só um minutinho aqui, senão eu não consigo dar o print aqui. Calma aí. Ai, gente, não deu certo. Tem que fazer de novo. Vamos lá. Mais uma vez, vai. X. Calma aí que eu vou precisar de mais uma vez. A pecinha aqui. Agora o outro lado. De novo, vamos lá. Sônia, cadê você? Não tá aparecendo? O meu não aparece, Lu. Lembra Ai, minha beleza. câmera quando some, só no Verdade, começo. verdade. Então vamos lá. O X. computador tá com problema. Aí, beleza, meninas. Muito obrigada. Bom descanso para vocês. Ana, obrigada. A gente aguarda Bom você, então, descanso, gente. na Até semana que próxima, vem. na próxima Boa semana, viu? Obrigada. Boa noite, Muito gente. obrigada. Boa noite, Boa gente. noite. Boa noite, Tchau, galera. tchau, gente. Até Boa semana que Oi, vem. Luciana. Tchau, Luciana Ana. fala com Obrigada, você viu? no particular, então, no WhatsApp. Tá bom, já vou te mandar uma mensagem de oi aqui. Tá bom, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.